Olá, meu nome é Renato Stencel, esse é o quadro NASP 40 anos, seja muito bem-vindo. Hoje nós temos a alegria de receber aqui conosco Dr. Elias Visotto. Dr. Elias, seja muito bem-vindo ao nosso quadro. Eu que agradeço esse convite muito oportuno e estou muito feliz por estar aqui com você hoje. Dr. Elias trabalhou no NASP por algum tempo e nós vamos conhecer a sua história de vida e também a sua história profissional ao longo dos anos que ele aqui serviu como um servidor aqui do nosso campus. Dr. Elias, fale um pouquinho sobre a sua vida. Você é natural de que cidade e em que ano você nasceu? Eu nasci na cidade de Tupã, no interior de São Paulo, e nasci em 8 de setembro de 1959. Os seus pais e a sua família, fale um pouquinho. Meus pais, Antenor e Noêmia. Antenor Visotto e Noêmia Almeida Visotto. E nós mudamos para Hortolândia em 1968. Fez agora em fevereiro 55 anos. E, se não me engano, 1 ou 2 anos depois, você, a sua família, Renato, se mudaram à casa vizinha, não tinha mais do que 20 metros de uma casa da outra. Então nós somos colegas de muitos anos, talvez em torno de 54 anos, 53, 54 anos. Sim. E você tem irmãos também? Sim, nós somos em 4 irmãos. O mais velho, Isaías, ele é professor da Unicamp, na Faculdade de Engenharia. Depois eu sou o segundo. Tenho uma irmã, que é a terceira, a Adna, e também o quarto, que é o Itamar, que também somos 4 irmãos. Parece que a maior parte dos irmãos são engenheiros, é isso? Sim, nós coincidentemente fizemos o mesmo curso na Unicamp em Campinas, né? Universidade Estadual de Campinas, e nós 3 fizemos engenharia civil lá. Até hoje existem 2 famílias que fizeram, 3 irmãos fizeram o mesmo curso na universidade, que é a nossa família e também a família Picoloto de Campinas. Certo. E fale um pouquinho sobre a sua infância, sobre a sua conversão, como é que se deu essa história na sua vida? Então, nesse ano de 1968, um pouco antes, né, meus pais, a gente morava em Sorocaba, mas o Isaías, que ele é 4 anos mais velho do que eu, ele começou a ter problemas com aulas aos sábados. Então, os meus pais decidiram ir para Hortolândia para não termos mais esse problema para a gente estudar. Na época era IAC, depois se tornou IASP e hoje é o campus, o NASP Hortolândia. Então, nós fomos para lá para poder não ter as dificuldades de aulas aos sábados. Certo. E como que se deu a sua conversão? Então, eu tinha 8 anos de idade quando eu fui para lá. A gente acompanhava os pais, né? E na época a gente frequentava a Igreja Central de Hortolândia. E aí, em 25 de setembro de 1971, eu fui batizado, eu e a Adna, minha irmã. E assim, seguindo meus pais, quando eu nasci, a gente já nasceu num lar adventista. Certo. Meu pai, a família Visotto, ela foi convertida pelo pastor Hermínio Sarli, no interior, eles moravam em 2 córregos na época. Então a família Visotto foi evangelizada através do pastor Hermínio Sarli, pai do pastor Tércio, pastor Joel, pastor Wilson. Sim. E o pastor Paulo, né? Sim. E minha mãe, ela nasceu também num lar adventista. E a gente chegou um momento, eu tinha 12 anos, quando a gente fez as classes bíblicas e a gente aceitou e fomos batizados naquela época. Quem o batizou? Pastor Sérgio Otaviano. Muito bem. Elias, fale um pouquinho sobre os seus estudos, como é que se transcorreu os seus estudos, a sua formação acadêmica? Então, eu tinha feito apenas o primeiro ano escolar, que na época se chamava primeira série do primário, né, em Sorocaba,
mas aí a segunda série até o terceiro ano do ensino médio, que na época não era ensino médio, era outro, Segundo grau. Segundo grau. Os nomes vão mudando, a gente até às vezes não lembra. Então, eu estudei 10 anos no IASP, hoje o NASP Engenheiro Hortolândia, e a gente tinha bastante restrição financeira para poder fazer a faculdade. Então, a nossa única opção ou era ser aprovado numa escola pública, ou a gente não tinha condições os pais não tinham condições de pagar uma faculdade para a gente. Uhum. E devido a essa necessidade, a gente deu sangue, estudou e, graças a Deus, nós três entramos na Unicamp através dessa meta de poder continuar estudando. E, coincidentemente, escolhemos o mesmo curso. O Isaías inicialmente fez o curso de Física, mas depois ele migrou para Engenharia e cada um de nós acabou seguindo uma área de profissional diferente na prática, mas com a mesma formação da engenharia civil. Muito bom. Fale um pouquinho sobre a sua família, seu casamento, sua família, com quem você se casou, os filhos. Então, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu era solteiro e em 86 eu comecei a namorar a Josele, filha do professor José Olímpio, que também foi professor, foi um professor que trabalhou em 4 campos da organização adventista, no IPAI, e aí São Paulo, o NASP São Paulo hoje, depois no IACS, no Rio Grande do Sul, e finalmente em Hortolândia, no NASP Hortolândia. E eu conheci a Josele no casamento do meu irmão, que foi lá em Vila Velha, vizinho a Vitória, no Espírito Santo. E nesse casamento eu conheci a Josele e a gente começou a namorar e 3 anos depois a gente se casou. Então, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu nem namorava ela, mas no ano seguinte a gente começou a namorar e aí 3 anos depois a gente se casou. E temos 2 filhos, né? Tivemos 2 filhos, um casal de gêmeos, Giordano e Rafaela, que a Rafaela terminou o curso de medicina no ano passado, e Giordano termina agora daqui 2 meses e termina o curso dele também de medicina. Excelente. Elias, agora vamos entrar então no tema da nossa entrevista, mais propriamente. Fala um pouquinho como que foi a sua chegada e como que foi o seu chamado para trabalhar aqui no NASP Campus Engenheiro Coelho. Eu terminei o curso de Engenharia Civil em 1984 e por 3 anos aproximadamente eu trabalhava como um desenhista nas horas vagas que eu tinha disponibilidade em relação ao curso. Eu era um desenhista do casal engenheiro Valdemar Venzio e arquiteta Silvia Venzio, um casal que depois começaram a fazer o plano diretor para o projeto daqui do NASP. Então, em 84, eu fiz o desenho executivo desse plano diretor. E aí comecei a fazer contatos também, no ano seguinte estaria formado, de possivelmente vir trabalhar nesse projeto. E então, no final de janeiro de 85, eu estava formado há questão de 1 mês, eu vim aqui no campus com o engenheiro Valdemar fazer uma visita para conhecer e viemos fazer uma entrevista com o pastor Walter Burger, que era o diretor na época, Novo IAE. E nessa data, na 3ª semana de janeiro, a gente fez essa entrevista e fomos contratados para poder trabalhar. Iniciamos aí no primeiro dia útil de fevereiro, no dia 4 de fevereiro de 1985. E aí
continuamos por um longo tempo. Nessa época você morava em Hortolândia, é isso? Como que você fazia para se locomover até aqui? Como é que era essa história toda? Era fácil, era difícil? Como é que era? Sim, eu morava e, né, como eu era solteiro, não tinha carro ainda, era o primeiro trabalho, a gente saía bem cedo para Campinas de ônibus, um ônibus coletivo. Aí eu pegava um ônibus na rodoviária de Campinas, que vinha destino Campinas da Conchal. Aí descia no Trevo, onde hoje ali tem na entrada, onde tem o pedágio, né? Eu descia ali e alguém vinha me buscar. Isso na segunda-feira de manhã. Chegava ali em torno de 7 horas da manhã, e na sexta-feira à tarde a gente pegava uma carona até a pista ali, ou voltava, ou o pessoal que buscava a gente, sempre tinha alguém designado, e a gente voltava. Então eu passava a semana aqui. Eu vinha, a primeira semana, os primeiros meses eu dormia, tinha um quarto, tinha mais 2 colegas, o Joel Querubim e o Délio Machado, que também estavam trabalhando na parte do escritório de contabilidade, e a gente dormiu e morou na casa da sede por quase um ano ali, nesse início, né? E onde ficava o seu escritório de trabalhos? Ficava ali mesmo, né? Na casa da sede, tinha todo o atendimento, inicialmente era ali. Depois, de um tempo, acho que no final do ano, mais ou menos, ele desceu lá para a portaria, onde funcionou muito tempo uma mercearia também. E aí eu passei a morar lá também, dormi lá, tinha um pequeno quartinho lá que a gente dormia também. Mas assim, os primeiros 2 anos e 5 meses, eu tinha essa rotina. Eu vinha na segunda-feira de manhã e voltava na sexta-feira à tarde para Hortolândia. E sempre dependia de uma carona, alguém que me buscasse. Teve dias que a carona esqueceu e a gente veio a pé, lá da pista até aqui a sede. E às vezes tinha chuva, tinha muita lama, mas a gente era muito assim, prazeroso poder vir trabalhar. Como que foi, então, a sua atuação no projeto da escola em si? Você foi chamado com que propósito quando você assumiu a função aqui? Então, a gente iniciou, a missão era ser o coordenador para a implantação do plano diretor do projeto do novo IAE, como era designado na época. Então, esse casal, Valdemar e Silvia, engenheiro e arquiteto, eles fizeram esse planejamento do plano diretor, e a maioria dos prédios, os principais prédios desse campus que estão construídos hoje, alguns não foram construídos, mas esse planejamento foi tudo projeto deles. E a gente então veio com a missão de ser o engenheiro de obra, o administrador e o executor desses projetos. Tá. Inicialmente, qual foi o primeiro projeto que você trabalhou aqui? A gente, primeira coisa, não havia telefone. Toda essa área do campus, do anel viário que a gente chama, né, era lavoura. Na época, quando eu cheguei, era trigo, tinha uma plantação de trigo. E tinha, o entorno tinha muitas laranjeiras, né, que era a principal plantação aqui da fazenda. Na época tinha mais de 300 alqueires, eu não sei, incluindo as áreas dos condomínios que depois foram projetados, né? E então a gente veio para a primeira coisa, teve que implantar esse campus, que é nessa maquete, né? Que são o arruamento. Então implantar a execução do arruamento e depois fazer a energia, trazer energia, implantar o sistema de eletricidade para poder ter energia. E aí o primeiro projeto, propriamente de ser iniciado, foi o prédio do restaurante. E isso, as fundações do restaurante, então a gente gastou aí 4, 5 meses para poder fazer a implantação do campus, fazer os projetos complementares para a execução do prédio, que o casal Wenzel, eles faziam os projetos arquitetônicos.
E aí a gente tinha que contratar os projetos estruturais, elétricos, hidráulicos, ou complementares. No caso do restaurante tinha a rede de vapor, a câmara frigorífica, então todos esses detalhes a gente contratava terceiros para poder executar o projeto com qualidade. Sim. Então o prédio em si, a fundação do restaurante foi iniciada em julho de 1985. Sim. E nessa época, quem que era o coordenador da escola, quem era o diretor e quem ajudava você na parte da execução? Então, o pastor Borg, inicialmente, ele ficou alguns meses aqui, tenho a impressão de uns 2 ou 3 meses como diretor, e depois ele foi para os Estados Unidos para fazer um mestrado. Sim. E aí, nesse momento, veio como diretor, foi nomeado o pastor Arthur Dasso. Uhum. Então, nesse início do prédio propriamente dito, o pastor Dasso que estava aqui, e a gente, eu não me lembro, o pastor Milton Souza, ele veio, mas eu não lembro exatamente o tempo, eu tenho a impressão que foi mais para o final do ano ou começo do ano seguinte. Uhum, uhum. Então ele foi, na época, um administrador pela escola, né, que gerenciava vários departamentos, não só a construção, como também a agricultura, a pecuária. Sim. E serviços, a marcenaria, a serralheria, todas eram braços auxiliares para poder facilitar e economizar na construção, sem ter que contratar muitos serviços que a gente fazia aqui dentro mesmo. Sim. Agora, na sua realidade, como um engenheiro recém-formado, como que foi você assumir um projeto desse tamanho? Como que você se sentia como engenheiro novo? Qual foi a sua perspectiva, a sua reação naquela realidade? Eu me lembro que mais ou menos de 2 a 3 meses a gente sentia assim o início da profissão, então tudo era muito novidade. Uhum. Apesar de ter feito um curso bastante sólido, bastante puxado, mas assim, a vida prática a gente estava iniciando. Uhum. Mas a gente teve, devido à qualidade do ensino técnico, a gente tinha bastante base para poder prosseguir na parte prática. E a gente consultava professores, detalhes que a gente às vezes tinha dúvidas, alguma coisa, a gente tinha uma rede de apoio, os meus antigos professores, né, da Unicamp, uhum, que nos auxiliava, e principalmente a experiência do casal Wenzio, principalmente o Valdemar como engenheiro, que tinha já uma vida profissional já de algum tempo, e ele foi o nosso padrinho profissional. E a Silvia, sua esposa, a arquiteta também, uhum, já tinham experiência. Inclusive, o Valdemar, ele nasceu 20 anos antes do que eu. Uhum. E aí, então ele tem 20 anos a mais de experiência, né? Sim, sim. Então a gente foi assessorado por um casal muito experiente. Doutor Elias, naquele momento em que o NASP começa a ser construído, o plano diretor começa a ser executado, quais foram os maiores desafios que você enfrentou como um engenheiro? Aqui foi uma escola muito... assim, a gente aprendeu muito, porque normalmente um profissional... ele atua em uma das áreas, ou 2 ou 3, mas normalmente é bem específica a atuação de cada profissional na área de engenharia e outros cursos também. E aqui a gente tinha uma diversidade muito grande de tipos de edificações. Sim. Por exemplo, um restaurante, e não é um restaurante pequeno, é um restaurante grande. Então tem a ala de preparação dos alimentos, câmara frigorífica, precisava de vapor, toda a linha de produção dos alimentos. Depois a gente teve a escola de 1º e 2º grau, uhum, depois de 3º grau, na época como era chamado, a gente construiu o estábulo, então uhum, produção de leite, a gente visitou outros estábulos modernos com produção de leite tipo A para poder
pegar modelos, né, junto com o pessoal, Dr. Flávio Pazini, Dr. Paulo Garcês, Sim. que eram da área específica, né, e depois o Centro de Comunicações, que é um prédio, uma biblioteca, aí os dormitórios. Então, é assim, uma diversidade de tipo de finalidade de edifício muito diferente. A igreja foi a gente que construiu também, né, a parte da nave. Então, depois residências, a parte do campus, que seria no campo de estradas, rodovias, guias, sarjetas, pavimentação. Então, a diversidade de obras aqui nos fez a gente se aprofundar em cada detalhe conforme a necessidade da atividade que seria usada naquele edifício. Sim. Quando você tomou o plano diretor em mãos, quantos metros de construção havia para ser executado? Eu não me lembro exatamente assim, qual o cálculo, mas era no final desses 20 anos que a gente trabalhou aqui, a gente deixou construído aqui mais de 55 mil metros de obra. Então, na época acho que se falava em torno de uns 30 e poucos mil metros. Mas isso foi ampliando e hoje, depois que a gente deixou de trabalhar, ainda continuou, tem mais 20 anos de obra, então a gente vê o progresso que atingiu, né, o campus em termos de edificações. Certo. Muito bom. Doutor Elias, como que foi a construção do edifício do ensino superior? Você tem lembrança de como que foi esse processo, como que se deu essa realidade, depois a igreja, como é que se deu essa história? Cada projeto a ser iniciado tinha suas peculiaridades devido à atividade que seria exercida ali. Então, o projeto do terceiro grau do ensino superior, esse prédio é o maior projeto, beirando aos 10 mil metros quadrados, 9.900 e poucos metros quadrados. Então, foi feita a fundação completa de todo o prédio, o cálculo estrutural, e fizemos toda a fundação, o estaqueamento. E isso cabe aqui uma observação. O nosso terreno aqui da fazenda, ele é muito bom para agricultura, excelente, mas para construção, em termos de fundações, é um terreno que encareceu, porque as fundações são profundas. Nós temos prédios aqui, estacas de 12, 18, até 24 metros, depende do local, às vezes uma distância não tão pequena de um para o outro, não tão longa também, mas havia variação, inclusive, em função das cargas de cada pilar, de cada bloco de fundação. Sim. Então, sempre foi um desafio e um custo um pouco mais elevado do que o convencional para prédios que não são tão altos, prédios de 2 pavimentos, de 3 pavimentos, mas a fundação tinha que ser feita até o solo resistente. O solo resistente, infelizmente, na fazenda, nessa região, ele é um pouco profundo. Entendi. Qual foi o prédio que deu mais desafios para você, deu mais trabalho para vocês construírem? Alguns prédios um pouco, assim, o mais de arquitetura, de geometria mais difícil é o prédio da igreja. Que é a nave, um projeto de formato aproximadamente triangular, né? E um vão grande, um vão de tesoura de metal, de estrutura metálica de 36 metros, então isso é um prédio, um projeto mais arrojado. Mas assim, no restaurante a gente teve detalhes também, ali do Domus, alguns detalhes inclinados. Tinha um prédio do Círios Graneleiro também, que tinha alguns detalhes. O estábulo também, foi feito um projeto de estábulo. Muitas vezes os estábulos são de maneira mais simples. Aqui foi executado tudo em concreto armado, com um projeto bem diferenciado. Então, cada prédio tinha, assim, às vezes, algum detalhe diferente. Suas peculiaridades. Mas o mais arrojado foi a nave da igreja. Olha,
Agora, uma pergunta também nessa área. Você consegue identificar a ordem de execução dos prédios? Qual foi o primeiro, o segundo e assim por diante? Sim, vou tentar lembrar aqui, eu tenho algumas anotações, mas o primeiro foi, então, a gente iniciou com o restaurante, depois, logo em seguida, a escola de educação básica, né, que na época era chamada de primeiro e segundo grau. Então o refeitório iniciou em julho de 85. Em outubro também o graneleiro foi iniciado, de 85. Em 86 a gente iniciou o primeiro e segundo grau, em março. O estábulo em junho de 86. O dormitório masculino em agosto de 86. O bezerreiro e a lavanderia em 89, no início de 89. Tem a casa de máquinas, que na época era chamado, hoje não sei qual é a atividade que é exercida lá, foi em 87, em maio de 87. E o dormitório feminino foi iniciado em junho de 89. O primeiro prédio, porque no plano diretor foi projetado 2 prédios para dormitório masculino e 2 para dormitório feminino. Sim. Então os 2 iniciais, masculino e feminino, foi seguido o projeto inicial. E o Centro de Comunicações foi em setembro de 89, que foi um projeto com doação da Golden Cross, né? Dr. Milton Afonso. Então foi em 89. E o terceiro grau foi iniciado em setembro de 91. Setembro de 91. Setembro de 91. Muito bom. Excelente. Isso é muito importante para todos nós. Nós vamos ter agora uma vista aérea com o Dr. Elias, falando um pouquinho sobre esse plano diretor que está aqui atrás de nós. E eu vou pedir que ele explique, talvez com alguns detalhes e pormenores, sobre essa maquete que está aqui atrás de nós. Nós estamos aqui com o Dr. Elias Visotto, que foi o engenheiro executor do plano que temos aqui dessa maquete. Dr. Elias, fala um pouquinho sobre a origem dessa maquete, quem é que realmente bolou isso, quem executou e colocou esses desenhos aqui. Fala um pouquinho para nós. Então, essa maquete, inicialmente ela foi feita por um professor da PUC de Campinas, baseada no plano diretor que o casal Wenzel havia desenvolvido e depois tinha sido aprovado pela comissão na época do novo IAE, né, que aprovava os projetos, e com certeza também com a equipe da União Central Brasileira, que é a mantenedora. Então, esse plano de arruamentos, então, é o projeto inicial, e os prédios, cada um dos prédios, depois a gente vai detalhar, eles tinham uma ilustração, alguns não tinham, a maioria não tinha ainda o projeto de cada prédio, porque cada prédio foi desenvolvido ao longo do processo. Então foi feito, essa aqui é a última versão, inicialmente se a gente olhar, vai ter algumas versões com formato dos edifícios de maneira diferente, mas seria assim, mais o local aproximado da implantação do prédio. E o formato definitivo, o projeto executivo, então foi executado ao longo da execução conforme a instituição solicitava os projetos. Inicialmente foi feito o primeiro prédio que foi o restaurante, depois da escola de primeiro e segundo graus, que é a educação básica, ensino médio hoje, né? Os dormitórios, aqui foi projetado 2 prédios dos dormitórios masculino e 2 do feminino. E foi executado um do masculino e um do feminino naquele início. Aqui o Centro de Comunicações, que funcionou, e acho que ainda por um bom tempo funcionou como prédio da administração também. Sim. Então o Centro de Comunicações e a biblioteca. Aqui o projeto maior, que é o prédio do ensino superior, que foi executado quase totalmente até na data de hoje. Aqui atrás o prédio da lavanderia e atrás o prédio do departamento de serviços, né, que a gente chamava de número 7.
Número 7. Lavanderia e... Departamento de Serviços. Departamento de Serviço. Atrás da caixa d'água. Essas residências aqui, as primeiras que foram construídas, que estão nessa maquete, aí foram projetos que a gente mesmo desenvolveu aqui dentro mesmo, não foi pelo casal. Esse prédio também, que está bem aqui de frente com o anel viário, é o prédio que foi aprovado como sendo o prédio da administração. Esse projeto também não foi o Casal Vênus que executou, foi a gente que desenvolveu aqui mesmo, mas ainda não foi construído. Aqui um espaço de um anfiteatro, que ainda não tem essa construção, é uma ideia de ser feito nesse local. Um ginásio poliesportivo, ele foi projetado, mas foi construído num local diferente do que está na maquete. Quadras e a piscina foram construídas naquele tempo também, a pista de atletismo, e aqui por último o prédio da igreja. Sim. E esse projeto não foi o Casal Vênus que executou, foi um engenheiro Valfredo Tomé, engenheiro de São Paulo, um engenheiro batista, né, que já tinha executado alguns outros projetos para a organização adventista. Sim. Fala um pouquinho sobre a entrada oficial, como que foi originalmente projetado? No planejamento inicial não havia esse anel aqui, esse balão, né? Isso aqui ele passava direto. A entrada principal, na realidade, seria nesse eixo aqui, onde a gente tem hoje, aqui tem o prédio da reitoria, né, que foi feito nesse local, e aqui então tem, se a gente descer essas duas alamedas, que hoje acho que existe só uma, que tem os flamboyantes que vão até lá próximo da divisa, próximo do lago, onde tem a fazendinha. Sim. Então ali era o projeto da entrada principal. Sim. E isso acabou não sendo executado até hoje. Em algum momento foi solicitado para a gente fazer um acesso, uma portaria, porque existia a portaria onde tinha a Alameda dos Abacateiros, a portaria inicial da fazenda. Sim. Então foi feita essa entrada que hoje inclusive é usada como entrada principal. Então essa foi um segundo estudo que foi feito e foi executado como entrada secundária e que por enquanto continua sendo a principal também. Doutor Elias, fala um pouquinho para nós sobre a questão da água. Como que foi o começo do plano, da execução do plano, e como que parece que houve uma situação que não tinha água, os lençóis freáticos daqui da região não eram satisfatórios? Como é que foi essa história? Nós contratamos na época um especialista, um geólogo de Campinas, Manuel Cunejo Lopes, especialista em poços artesianos. Então ele fez um estudo de toda a região e definiu alguns locais como sendo os melhores locais para se fazer a captação e se fazer a perfuração de um poço artesiano. Então foi feito inicialmente para esse lado de cá, foi o primeiro poço, e a previsão não era de uma vazão muito grande, mas Deus abençoou muito e a vazão de água veio muito acima do que estava previsto. Então a gente sempre via a mão de Deus dirigindo toda a execução do projeto, né? Doutor Elias, e qual é o seu sentimento quando você hoje entra ao campus Engenheiro Coelho? O que vem ao seu coração? Qual o sentimento, o espírito que ocupa o seu coração nesse momento que você entra aqui, olha os prédios, edifícios? Uma gratidão muito grande, uma alegria, uma satisfação de ver um projeto que iniciou lá há quase 40 anos atrás, né? E, propriamente dito, as obras iniciaram em 1985, né? E a gente passou por muitos desafios. Inicialmente a gente não tinha nem telefone na fazenda, a gente tinha que ir até Engenheiro Coelho, tinha um escritório de contabilidade que cedeu um pequeno espaço na entrada do escritório lá, o colégio
tinha lá, comprou um telefone, a única linha telefônica, todos que precisavam de ir lá para fazer contatos, orçamentos, tudo a gente precisava ir até lá. Até que a gente tivesse, depois no tempo futuro, uma central telefônica aqui dentro, Sim. que foi a Telesp, que em parceria com o colégio executou. Então a gente teve muitos desafios. Um outro detalhe importante que a gente fazia sempre para poder economizar construções sólidas, essa era sempre o pedido do pastor Borg, que a gente tivesse projetos bons, duráveis, de pouca manutenção, de estilo simples, de estilo econômico, mas que fosse um estilo apropriado para fazer um campus universitário numa área rural. E a gente então, um detalhe que eu estou me lembrando agora, que todos esses 20 anos que a gente trabalhou aqui à frente, dirigindo as construções, até no período inicial que teve um ritmo mais acelerado, nos anos 85, 86, 87, nós chegamos a ter 5 mestres de obras e 220 homens trabalhando na construção. Então esse foi o auge das construções, 86, 87, e a gente, desde a primeira obra, aqueles prédios, que a maioria dos prédios tem lajes pré-fabricadas, todas as lajes, nesse período que a gente esteve à frente das construções, as lajes nós fabricamos aqui. Nós fabricamos a viguinha, o trilho, que a gente chamava, né, da viga, da laje pré-fabricada. A gente comprava as lajotas direto nas cerâmicas. A gente sempre procurava obter os menores preços para poder viabilizar todo o empreendimento. Entendi. E Deus sempre abençoou muito, e eu sempre senti assim muito a condução de Deus na frente de tudo que a gente procurava fazer. Muito bom. Nós agradecemos imensamente o Dr. Elias, que veio participar desse quadro, e esperamos que Deus possa abençoar a sua vida, sua família, seu trabalho, sua vida profissional. E nos despedimos aqui e até a próxima entrevista no quadro NASP 40 anos.